Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos começar aqui na nossa disciplina a sessão de número 3, para que a gente evite essas questões só numéricas, que muitas vezes são superficiais. Eu vou apresentar aqui para vocês o programa da disciplina e onde nós estamos, para que vocês possam, pouco a pouco, ir se situando na nossa disciplina de História Contemporânea, ok? Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a tela onde está a ementa da disciplina. Tudo bem? Nós já passamos pelo primeiro conteúdo, que seria da época das revoluções, e estamos adentrando o terceiro dos 16, perdão, dos 15 conteúdos que nós vamos ter ao longo desse curso. É coisa pra caramba, mas a gente vai pouco a pouco resolvendo. O conteúdo de hoje é um conteúdo sobre a Era Napoleônica e o Congresso de Viena. Como esses conteúdos acabam sendo muito extensos, uma prática que a gente está encontrando é a de ir picotando para não ficar os vídeos muito exaustivos para vocês e, ao mesmo tempo, possibilitar um melhor tráfego de vocês pelo conteúdo. Tudo bem? Então, do que a gente vai falar hoje, né? Para a gente ser bastante prático, a gente vai falar hoje com vocês sobre o período napoleônico, ou nós poderíamos dizer sobre quem é Napoleão Bonaparte na história. Vamos tentar simplificar assim, pela complexidade do que isso representa, né? Como a gente viu, a Revolução Francesa, que do ponto de vista historiográfico comumente refere-se com o início em 1789, com a tomada da Bastilha e a deflagração da Assembleia Geral Nacional, nós tivemos um cenário de instabilidade, e essa instabilidade que percorreu diversos caminhos, incluindo aí um período jacobino, o período do Thermidor, o período em que se configurou um diretório, nós vimos que a Revolução Francesa teve avanços, mas em um determinado ponto também encontrou alguns entraves, algumas decantações do processo que fizeram com que uma solução liberal que tentava estabilizar o princípio revolucionário fosse configurado. Ao mesmo tempo, a economia continuava ruim, a guerra continuava ameaçando o país e tentando sintetizar o que representou nesse primeiro momento Napoleão, e de forma preliminar Napoleão na história. Napoleão foi um general do exército francês que surgiu, e nesse surgir criou a possibilidade de uma solução para o problema nacional francês. Qual era esse problema nacional francês? Muito simplificadamente, uma economia instável, um cenário político instável também, uma série de conflitos de contra-revolucionários batendo a porta dos governos, e uma situação na qual o país precisava encontrar, ao mesmo tempo, estabilidade e, ao mesmo tempo, a fidelidade ao que parecia muito caro para a população e para as novas elites políticas, que era a manutenção do processo revolucionário, que era algo muito importante nesse contexto. Por quê? Porque retroceder na revolução neste momento poderia ter um custo pesado demais para o país. Nesse contexto de instabilidade, especialmente a instabilidade, como nós vamos ver, do diretório, acontece a ascensão desse general, desse jovem general, chamado Napoleão de Bonaparte, que é meio francês, também é de uma região muito próxima da Itália, chamada Córcega. Se vocês não viram ainda no mapa onde fica a Córcega, e eu suponho que muitos de vocês não devem ter visto, não é um dos lugares mais usuais que a gente faz pesquisa na internet. Eu vou mostrar para vocês, é uma belíssima ilha, tá? Olha aqui, no mapa mundi, ela está localizada no mar Mediterrâneo, tá? Essa é a Sardenha e logo acima a Córcega, tá? A Sardenha é italiana, ok?
Já a Córcega não. A Córcega é francesa. Algumas cidades importantes, Ajaccio e Bastia, são duas cidades da Córcega. A Córcega, que vocês poderiam ver rapidamente, através de pesquisas fotográficas, é é uma ilha da França, lindíssima. Observem isso, impressionante, né? Não é para qualquer um morar num lugar desse, não deve ser nada mal, hein? Nada mal. Mas nós não moramos, então vamos voltar aqui para a história contemporânea, ok? Brincadeiras à parte, Napoleão, que nasce na Córcega, se torna... Bom, ele nasceu em 1769, portanto, Napoleão tinha 20 anos de idade quando ocorre a Revolução. Ele foi um militar e um político, ganhou destaque durante a Revolução Francesa, digamos, quando nós aceitamos a hipótese historiográfica, o marco de que a Revolução Francesa termina por volta de 1799, justamente com a ascensão napoleônica, e ele ganhou destaque sendo um líder militar, uma referência militar para a França, liderando campanhas durante as guerras revolucionárias. Como Napoleão I, que foi o título que ele se atribuiu, auto-atribuiu, como imperador dos franceses em 1804, e foi assim até 1814, e depois, num breve interstício, em 1815. Napoleão foi um protagonista dos assuntos europeus e globais, liderando a França contra uma série de coalizões, que são as guerras napoleônicas. Então, todos os conflitos que ocorrem, chamemos assim, entre 1789 e 1814 na Europa, que são extremamente importantes, nós vamos ver na próxima conteúdo, na nossa próxima aula aqui, rapidinha. Aula, sessão, ainda estamos nos entendendo com a nomenclatura, mas Napoleão foi extremamente importante. Por quê? Porque Napoleão foi um líder tanto dessas guerras revolucionárias, especialmente com a confiança muito grande dos jacobinos, né? Como também quando imperador dos franceses, depois do golpe que ele deu, Napoleão também liderou uma série de campanhas militares importantes, vencendo a maioria dessas campanhas e construindo esse império que governou praticamente toda a Europa continental antes do seu colapso em 1815. Napoleão Bonaparte, apesar de haver uma certa persistência cultural em atribuir o papel dele de doidão, de biruta, de louco, Napoleão é tido como um dos maiores comandantes militares da história. Suas campanhas militares, suas guerras, são estudadas até hoje nas escolas militares, sendo uma das figuras políticas mais célebres e, ao mesmo tempo, controversas da história ocidental. Concomitantemente, né, para tentar entender o significado dele de forma um pouco menos enciclopédica, concomitantemente à evolução da França, desde a queda do Robespierre, a construção do diretório, até o consulado, que é o que nós vamos ver ao final dessa sessão, essa evolução foi uma evolução também do poder pessoal do Napoleão e a construção do Império Francês, não é? Era uma guerra, ou as guerras que Napoleão liderou eram argumentadas aqui, entre aspas, conforme o Luciano Cânfora nos fala no nosso texto, que eram guerras que traziam liberdade e democracia. Na verdade, sendo guerras de conquista da França, em que rapidamente parte das elites da aristocracia francesa pôde transformar o que seria uma batalha continental, e a gente já falou disso, né? Como a Revolução Francesa, de uma revolução nacional, se torna um conflito continental. Foi muito menos uma jornada por democracia com baionetas e muito mais um impulso francês em tentar construir uma ordem europeia estável ao seu interesse. Tudo bem? E o papel do Napoleão nesse processo é fundamental. Ele procurou, quando possível, lucrar com o prestígio que a Revolução tinha adquirido, junto às novas elites europeias, que eram a favor da Revolução, a favor de uma política europeia mais progressista. Então, Napoleão foi muito hábil em capitalizar isso, por um lado,
E, por outro, ele também foi muito hábil ao se configurar como uma figura, né, política que tentava afiançar-se como esse sujeito, que seria um sujeito capaz de trazer estabilidade e uma nova ordem pós-revolucionária para a Europa. De alguma forma, isso foi possível, mesmo durante um curto período de tempo e diante de argumentos muito cínicos, né, que nós vamos ver em seguida. Então, parte do legado napoleônico, passando do seu significado para o seu legado, foi o de reformas liberais para esses territórios que o Império Francês controlou, especialmente Países Baixos, ou Neerlândia, Suíça, grande parte do que é a Itália e a Alemanha de hoje, ou seja, o coração, né, da Europa Ocidental, implementando políticas liberais fundamentais nessa Europa Ocidental e principalmente na França. A sua conquista mais duradoura é o Código Napoleônico, ou o que nós chamamos até hoje de Código Civil. Quem aqui cursa direito poderá, com muita facilidade, reconhecer a importância do que é esse Código Napoleônico, ou do Código Civil. O Código Civil, que foi um compêndio, vamos ver aqui, um compêndio de leis extremamente importantes para falar em questões de propriedade, de igualdade perante a lei. E Napoleão tem todo um papel extremamente importante nessa homogeneização e sistematização da compreensão sobre todas essas questões contemporâneas. Então, há um lado napoleônico, vamos dizer assim, há uma faceta desse personagem complexo chamado Napoleão, que, se por um lado é uma figura extremamente complexa, tida como autoritária, o que de fato o era, por outro lado, teve uma faceta extremamente modernizante, e o Código Civil talvez seja a expressão mais importante dessa modernidade, dessa contemporaneidade, dessa atualidade, da sofisticação que havia em torno de Napoleão e suas decisões. Tudo bem? Vamos em frente. Além disso, acrescentou uma administração local racional e eficiente, encorajou ciências e artes, foi um membro da Academia Francesa de Ciências, Napoleão Bonaparte, bem como essa maior codificação de leis desde a queda do Império Romano, que é o que a gente chama de Código Civil ou Código Napoleônico. Ele instituiu várias reformas como o ensino superior, código tributário, sistemas rodoviários de esgoto, criou o primeiro banco central da história da França, negociou uma concordata com a Igreja Católica, buscando a reconciliação com a população do seu país, que era majoritariamente católica, e a Igreja, e o regime, é claro, com seus interesses particulares em sobreviver. Ele ascende, vamos voltar um pouquinho para falar da sua ascensão, já que a gente já falou do legado, já que a gente falou do significado, vamos contar um pouco de história. Napoleão apoiou a Revolução Francesa em 1789, enquanto servia no exército francês, ascendendo rapidamente no exército depois de salvar o diretório contra insurgentes monarquistas, ou seja, Napoleão, apesar de todas essas contradições, de tudo isso que nós reunimos convencionalmente por dizê-lo como um representante político, um líder político, uma figura política, que é quase que sinônimo de autoritarismo, que é quase que sinônimo de todos esses adjetivos políticos extremamente delicados. Por outro lado, Napoleão foi um personagem político extremamente importante em se tratar de um representante político capaz de, ao mesmo tempo, construir relacionamentos estratégicos e, ao mesmo tempo que construía essas pontes de diálogo com forças que eram, por sua vez, espólios do antigo regime, porque apesar do antigo regime ser derrubado, ele não termina de um dia para o outro.
os políticos, as instituições, fora os decapitados, é claro que o terror tratou de decapitar, os que ainda permaneciam na cena política encontraram em Napoleão, de certa forma, um líder capaz de organizar, de acomodar. Então havia uma genialidade estratégica nesse sentido em Napoleão. Um político extremamente pragmático, um político que, sem dúvida alguma, na contemporaneidade, inaugura o que nós chamamos usualmente de pragmatismo. Um diplomata prussiano, o chanceler de ferro Otto von Bismarck, que foi o estadista mais importante da Alemanha do século XIX, sem dúvida alguma, era tributário e conhecedor do legado napoleônico. E nasceu apenas, curiosamente, Otto von Bismarck nasce quando Napoleão termina o seu último suspiro de poder na França, em 1815. Então, além de tudo isso, Napoleão não era um monarquista. Napoleão, por mais contraditório que fosse, emerge politicamente como um indivíduo republicano. Após mobilizações na Córcega, em julho de 1723, quando ele tinha 24 anos, Bonaparte publica um panfleto pró-republicano, intitulado Ceia em Beaucaire, que lhe rendeu o apoio do irmão do Maximilien Robespierre, Augustin Robespierre, e com todo esse manejo político junto ao terror e uma certa confiança que Napoleão, até pelo seu esplêndido resultado militar, ainda que não perfeito, mas impressionante, acaba se tornando uma figura útil e considerada tanto pelo terror quanto pelo diretório. E vai ganhando pouco a pouco destaque, especialmente quando, em 1795, ainda estando em Paris, quando a Convenção submeteu a referendo a nova Constituição do ano 3 da República, acompanhada de decretos nos quais os 2/3 dos membros da Convenção deveriam ser reeleitas para as novas Assembleias. E Napoleão foi importante, junto a Paul Barras, a lidar com as tropas no interior da França e debelar esses movimentos contra-revolucionários. E Napoleão teve um papel determinante assim em derrubar essas colunas de rebeldes. Napoleão foi visto como um líder militar com campanhas exemplares fora da França e dentro da França, tido como uma figura política confiável, um herói nacional. E tendo essa lealdade tanto do diretório quanto do terror, foi nomeado comandante-chefe do exército da Itália em março de 1796, fazendo uma campanha vitoriosa militar contra os austríacos e aliados italianos, marcando uma série de vitórias decisivas que fizeram com que ele se tornasse comandante do exército interior, e 2 anos depois Napoleão estava no Egito, participando de uma campanha militar extremamente importante. Não é de outra campanha e de outra presença de Napoleão no Egito, senão surge uma célebre pintura, não é? Não sei se vocês conhecem, eu vou mostrar para vocês aqui. Napoleão no Egito. Certo? Deixa eu mostrar para vocês. Não é impressionante essa pintura? Vou deixar aqui um tempinho para que vocês possam apreciar essa imagem, que é uma imagem muito representativa de Napoleão observando a esfinge. Alguém sabe de onde é essa esfinge? Vou deixar vocês fazerem a busca.
É a esfinge de Gizé. Essa é uma tela do Jean-Léon Gérôme, tá? De aproximadamente 1868. Se chama Bonaparte perante a Esfinge. Então, óleo sobre tela. Muito bonito, né? Muito bacana. Belíssima pintura. Vamos em frente. E ao saber que a França, voltando aqui, Napoleão estava no Egito, participou de uma campanha militar, liderou uma expedição militar exemplar, de oposição, de fricção direta contra os franceses, e ao saber da instabilidade na França, ele retornou à França, formando uma aliança providencial com um dos diretores, um dos membros do diretório, um dos 5, que era Emmanuel Sieyès, e com o presidente do Conselho dos 500, Roger Ducos, se aliando a esses líderes políticos e derrubando o diretório por um golpe de Estado, em 9 de novembro de 1799. Daí vem o nome, 18 Brumário, porque era de acordo com o novo calendário francês. E Napoleão se tornou, portanto, um primeiro cônsul por 10 anos, com 2 cônsules por ele nomeados, que tinham apenas vozes consultivas. E a Constituição que Sieyès ajudou a escrever, confirmada no ano 8 da Revolução, dava a Napoleão um papel menor, mas ele acabou sendo um autoproclamador de seu poder, porque Napoleão levou algumas emendas dessa nova Constituição a voto popular direto. Para muitos, né? Isso é um traço interessante, especialmente Domênico Lossurdo, um autor contemporâneo. Domênico Lossurdo explora largamente o fenômeno político, entre várias coisas importantíssimas na obra do Domênico Lossurdo. Domênico Lossurdo, que faleceu há 3 anos atrás, há pouco tempo, tá? Trabalha ou construiu uma obra invejável sobre o liberalismo e, dentre outras obras importantes, Domênico Lossurdo estudou o fenômeno do bonapartismo, que seria, sem dúvida alguma, uma ideologia, uma forma que foi descrita como uma ideologia, como um culto à personalidade, mas que é, evidentemente, uma analogia ao que foi o legado da Casa de Bonaparte, né? Dos diversos Bonapartes que governaram a França, que foram responsáveis por golpes de Estado e pela construção de regimes políticos autoritários e centralizadores, anti-elitistas e baseados em lideranças carismáticas que eram capazes de dialogar diretamente com a população. Então, quando a gente fala, muitas vezes, do populismo, ou a gente se refere a um líder carismático, mas que é autoritário, que é popular, mas que tem todo um manejo político pragmático e capaz de dar conta da diversidade de correlações de força, ao mesmo tempo em que é capaz de manter-se no governo por longos períodos, dentro do que o historiador Martin Lyons chamou também de ditadura por plebiscito, é que existe o fenômeno do bonapartismo, um fenômeno que o período do consulado entre 1799 e 1804 inaugura, e é um paradigma contemporâneo, como a gente acabou de falar, que é estudado até hoje. É um exemplo de conduta política. Eu diria que é muito mais uma conduta política do que especificamente uma ideologia. E, nesse sentido, o bonapartismo seria uma representação desse jeito novo de fazer política, com toda a complexidade da contemporaneidade, em que é preciso abrigar forças diferentes,
em que é preciso, ou mesmo que não seja preciso, acaba se tornando uma razão de Estado se manter no poder, com toda essa complexidade entre modernidade e autoritarismo, entre ditadura e comunicação direta com as massas, entre anti-elitismo e anti-institucionalismo, em uma capacidade em reescrever as regras do jogo conforme fosse a necessidade do poder, é que se descreve esse fenômeno bonapartista, que em geral é um termo pejorativo, mas eu diria que conceitualmente, para além da questão historiográfica, conceitualmente é a principal herança que a questão napoleônica, que o período napoleônico deixa para a gente olhar para frente na história. Então, foi essa uma tentativa de apresentar sinteticamente o que foi Napoleão, quem foi, onde nasceu, por que a sua trajetória, e principalmente qual é a consequência do fenômeno napoleônico e de como ele cria não só esse legado, mas cria um paradigma que até hoje nós observamos quando falamos em história contemporânea e principalmente em política contemporânea. Um grande abraço e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de Napoleão.